Fala galera do YouTube, Diego aqui, bora para a nossa 11ª aula da série de formulário de vendas, onde a gente já aprendeu a construir esse formulário bonitão aqui de registro de vendas, esse aqui ó, tá aqui do meu lado, e também a gente vai aprender a construir a parte de inteligência desse formulário de exclusão de vendas, essa parte visual. E o botão de X a gente já aprendeu a construir ao longo das 10 aulas aí, assim como esse outro formulário, ao longo dessas 10 aulas a gente já aprendeu a construir esses dois aí, e a gente vai continuar aprendendo mais algumas coisas em relação a esses formulários para as próximas aulas aí, inclusive na aula de hoje. Antes da gente começar então esse conteúdo para terminar esse formulário de exclusão de vendas, lembra de fazer aquelas coisas que eu sempre te peço. Primeiro, deixa um like no vídeo, que você sabe que ajuda bastante a gente. Segundo, se inscreve no canal e clica no sininho para você ser notificado de todo vídeo que sai de segunda a segunda. Então é vídeo de Excel, VBA e Power BI, tem bastante vídeo aí, clica logo para não se esquecer. E também lembra de deixar lá no final do vídeo aquele seu comentário esperto me dizendo o que você achou, tanto dessa aula como da série de formulário de vendas como um todo, que é muito importante seu feedback pra gente. Se você ainda não assistiu as 10 aulas ou alguma dessas aulas, se você perdeu alguma delas e quer assistir essa série de formulário de vendas, só você clicar aqui na descrição, vai estar lá, baixar série de formulário de vendas, clica lá, vai ter um linkzinho, você vai ser direcionado a uma página onde tem todos os arquivos e todas as aulas da série de formulário de vendas para você poder acompanhar. Então, feito isso, bora começar o conteúdo da aula de hoje. O que eu falei? Até agora, até a 10ª aula, a gente viu como criar esse formulário e também viu como criar esse daqui. O outro já está pronto, esse daqui está em andamento por enquanto. O que isso daqui tem que fazer? Eu escrevo uma nota fiscal, ele vai andar por todas as abas, vai andar por todas as linhas e vai excluir todas as linhas que tiverem a nota fiscal que eu escrever. Só que a gente tem que escrever esse código ainda porque ele não está pronto e a gente vai fazer isso em etapas, porque é um código um pouquinho mais avançado, mas a gente vai chegar lá. Então, ó, vou fechar isso daqui, que a gente já fez o botãozinho de X. Então, ó, Alt F11, vamos ver o que eu preciso fazer para dentro desse botão de OK, para a gente conseguir exatamente aquilo que eu falei de excluir todas as notas fiscais que eu tenho em cada uma das abas. Então, ó, clica aqui no botão de OK, repara que ele já cria um código para mim associado ao botão de OK. Então, ó, clique no botão de comando 1, que é o botão de OK, porque ele não tem nome. Vou dar Enter aqui e vamos bem aos poucos. Nessa aula a gente vai ver como é que eu faço uma comparação para descobrir se essa linha daqui, ó, a linha 2, é uma nota fiscal igual à nota fiscal que eu escrevi aqui. Como assim? Por exemplo, se eu escrever aqui nota fiscal 3, eu quero saber se a linha 2 é essa nota fiscal. E aí, você consegue me dizer? A linha 2 tem essa nota fiscal daqui que eu escrevi? Não. A linha 9 tem essa nota fiscal que eu escrevi? Tem. Então a gente vai aprender a criar essa comparação e vai aprender a excluir essa linhazinha aqui, essa entrada. Então eu vou aprender a pegar isso daqui, por exemplo, e eu vou excluir isso daqui lá por dentro do VBA. Na próxima aula a gente vai ver o quê? Como é que eu faço isso de forma automática para cada uma das linhas. Então, olha, ele vai andar todas as linhas para eu não precisar ficar mudando na mão. E depois a gente vai para o finalzinho que ele vai, ó, fazer isso para cada uma das abas e a gente termina o nosso formulário de exclusão com essas 3 partes aí que eu estou comentando aqui agora. Então vamos lá. Sempre que eu clicar no botão de OK, eu quero que ele faça o quê? Vamos começar esse código daí. Vou abrir aqui, duplo clique, estou aqui no meu botão de OK. Primeiro, eu vou ter escrito a minha nota fiscal, a nota fiscal que eu quero excluir, dentro da minha caixa de nota fiscal. Lembra? Qual que é a caixa de nota fiscal? Duplo clique, essa daqui é a minha caixa de nota fiscal. Então o nome dela tem que ser caixa nota fiscal. Só que repara, aqui no nome dela está caixa data. Por quê? Porque a gente duplicou o formulário anterior e a gente aproveitou as caixinhas para esse daqui. Então, ó, muda aqui de caixa data para caixa NF. Por que eu preciso ter um nomezinho dele? Porque eu quero saber qual que é o valor que está dentro dessa caixa, que é o valor que eu vou escrever lá dentro do meu Excel. Então, ó, duplo clique aqui de novo e vamos guardar esse valor dentro de uma variável, para a gente não precisar ficar sempre escrevendo caixa NF, eu quero o valor dela, caixa NF, valor dela. Então, ó, NF ou valor NF é igual a caixa underline NF ponto velho. Lembra, eu sempre falo, aonde que eu quero mexer o objeto, ponto, o que eu quero dele. Então eu coloquei o valor que está lá na minha caixa de nota fiscal dentro de uma variável chamada valor NF. Perfeito. Agora o que eu quero fazer? Eu quero criar uma comparação que compara o quê? Essa linhazinha daqui, ó, essa célula, para ser mais exato, a célula que está na linha 2 e está na coluna B, que é a célula B2, e eu quero comparar ela com esse valor de NF. Se os dois forem iguais, eu quero fazer o quê? Excluir essa linha. Se não for igual, eu quero fazer o quê? Nada.
Então vamos criar isso daqui. Como é que eu faço comparações dentro do Excel? Eu usaria a fórmula C. Como é que eu faço comparações dentro do VBA? Eu vou usar o C dentro do VBA, só que o C no VBA é o if. Se escreve assim, ó, if. Como é que funciona essa estrutura if dentro do VBA? Dessa forma, if, condição, then. E aí aqui eu coloco um and if. O que eu escrevi aqui? Vamos lá. If em inglês significa se. Then significa então. E and if significa fim do se. E aqui, ó, é assim que seria essa estrutura. Então, como é que eu leio isso daqui, ó? Se essa condição que eu vou escrever aqui for verdadeira, então eu quero que você faça o que está escrito aqui dentro. E depois, e se não for verdadeira? Ele não faz absolutamente nada. Ele vem para cá. Então, perfeito. Vamos escrever a nossa condição, então. O que eu quero fazer? O que eu quero comparar? Uma condição, ela tem 3 partes. Primeiro, uma coisa. Depois, uma outra coisa aqui. E no meio delas, eu tenho que ter algum sinal de comparação. Por exemplo, 2 é igual a 2. Isso é uma condição que eu estou fazendo. Isso é verdade? Sim. Então, ele entra por aqui. Outra comparação que eu posso fazer. 2 é igual a 3? Não, isso é falso. Então ele vai fazer o quê? Ele não vai entrar aqui e ele vem direto para o final, para o end if. Então é isso que a gente vai fazer. Qual que é a comparação que eu quero fazer aqui? Eu quero comparar esse valor, ou seja, eu quero comparar a célula que está na linha 2 e está na coluna B, que é a coluna 2, com o quê? Com o valor NF. Se o valor for igual, eu excluo a linha. Se não for igual, eu não faço nada. Então vamos lá. Se cells que está na linha 2 e está na coluna 2, ponto velho, ou seja, o valor da célula que está na linha 2 e na coluna 2 for igual a valor underline NF, o que eu quero fazer? Eu vou escrever o que está aqui dentro. Ele vai fazer o que eu vou escrever aqui dentro. Repara que eu estou dentro aqui, ó, da minha estrutura if. E aí uma boa prática, digamos assim, que deixa o meu código mais organizado e mais fácil de entender, é usar indentação. O que é isso? Eu apertar o Tab, que é aquela setinha que fica uma para cada lado, que fica em cima do Caps Lock no seu teclado. O que essa indentação faz? Ele me diz que tudo que eu estou escrevendo aqui faz parte dessa minha estrutura if. Então fica muito mais fácil de você entender ali o seu código. Então perfeito, vamos recapitular. Se o valor da célula que está na linha 2 e na coluna 2 for igual ao valor da nota fiscal, então o que eu quero fazer? Eu quero excluir essa linha daqui, ó. Eu quero excluir o intervalo que começa na célula A2 e vai até a célula H2. Perfeito? Como é que eu escrevo isso daqui? Assim, ó. Range. Como a gente está falando de células, eu posso usar o cells ou o range. Quando eu estou falando de intervalo, eu tenho que obrigatoriamente usar o range dentro do Excel. E aí o range ele pode funcionar de algumas formas. Eu posso escrever diretamente assim, ó, A2 até H2, fecho aqui. Isso daqui ele já está entendendo como intervalo de A2 até H2. Ou eu posso dividir em 2 células. Por exemplo, eu posso falar para ele a célula de início do meu intervalo, que é essa célula daqui, e a célula que termina o meu intervalo, que é essa célula daqui. Como é que eu faço isso dentro do meu range? Assim, ó. Cells 2,2, que é a primeira célula, que está na 2,2 não, desculpa, 2,1, que está na linha 2 e na coluna 1, vírgula, e eu passo a última célula, que é a célula que está na linha 2 ainda e está na coluna, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que está na coluna 8, que é a coluna H. Então, ó, aqui seria vírgula, cells, abre e fecha parênteses, 2,8. Linha 2, coluna 8. Então o VBA vai entender tanto dessa forma que eu escrevi agora, como da forma que eu escrevi agora há pouco. Por que eu estou te mostrando essas duas formas? Porque desse jeito daqui, o intervalo fica muito mais personalizável do que do jeito que eu tinha colocado antes, que era assim, ó. Só vou colocar aqui na linha de baixo. Range, abre, A2 até H2, fecha e fecha. Aqui é muito mais difícil de personalizar. Dá, mas é muito mais difícil do que dessa forma que eu fiz ali em cima. Por isso que a gente vai usar a forma que eu fiz ali em cima. Mas saiba que você pode usar os dois. Às vezes você não quer personalizar, então o outro é até mais rápido de fazer. Então, perfeito. O que eu quero fazer com esse intervalozinho daqui? Lembra que eu quero excluir essa linha? Se for igual ao valor de nota fiscal? Então, recapitulando tudo. Vamos sempre fazer isso para ficar 100% claro. Ó, se o valor da célula que está na linha 2 e na coluna 2 for igual ao valor da nota fiscal, então eu vou pegar
o intervalo que começa na célula que está na linha 2, na coluna 1, e vai até a célula que está na linha 2 e na coluna 8. O que eu quero fazer com esse intervalo que eu peguei agora? Eu quero excluir essa linha. Como é que eu faço isso pelo VBA? Ó, ponto delete, que ele vai excluir o meu intervalo. E aí, para a gente ser bem preciso nisso daqui, como é que eu faria isso daqui dentro do meu VBA, do meu Excel? Para eu excluir essa aí, ó. Selecionei, como é que eu excluo? Ctrl menos. Repare que ele me dá algumas opções. Eu posso deslocar as células para a esquerda. Como é que ele faria isso? Ó, eu tenho essas células daqui. Se eu deslocar para a esquerda, ele vai pegar, ó, todas essas células aqui e vai jogá-las para a esquerda. Então, ó, eu vou excluir o que está aqui. O que ele vai fazer? Ele vai pegar as células que estão aqui e vão fazer o quê? Ó, jogá-las para cá. Isso é deslocar para a esquerda. Se eu for deslocar as células para cima, tá vendo todas essas células daqui da tabela que estão aqui embaixo? Ó? Vou fazer o que para elas? Se eu vou excluir uma ali em cima, vou fazer o quê? Ó? Deslocar essas células para cima. Eu posso fazer essas duas coisas. Como eu tenho uma tabela, eu não quero deslocar para a esquerda, mas sim deslocar as células para cima. Então, ó, vou pegar tudo que está embaixo e jogar para cima. É isso daqui que eu faria. Ó. Pronto. Aí as células sobem. É isso daqui que eu quero fazer. Vou dar um Ctrl Z para voltar. Como é que eu faço isso pelo VBA? Eu coloco aqui ponto delete e aqui no finalzinho eu uso esse shift ali. Tá vendo que aqui está escrito esse shift? Eu coloco assim, ó, shift, 2 pontos igual, XL up, que é deslocar as células para cima. Então aqui, ó, quando eu dou um setinha para baixo, repara que já está tudo certinho. O que ele está fazendo aqui agora? Se o valor da célula 22 foi igual ao valor da nota fiscal, então ele exclui essa linha 2. Perfeito. Repara que aqui a gente colocou todos os valores na mão e a gente está comparando exclusivamente com a linha 2. Então vamos testar para ver se isso daqui está funcionando. Então primeiro, eu vou escrever uma nota fiscal que não é igual a essa daqui. Por exemplo, 3. 3 é igual a 1? Não, então ele não deve excluir. Então, ó, vou salvar a planilha antes, ó, Ctrl B. Vou escrever aqui, nota fiscal 3. Eu vou dar um OK. OK. Ele não fez nada. Vou escrever uma outra nota fiscal, 2. Deu um OK. Ele também não fez nada. Vou escrever uma outra nota fiscal, 1. Agora ele deveria excluir. Lembra que no nosso código ele falou, se for igual, ele tem que excluir a linha? Ó. OK. Repara que ele também não fez nada. Por que ele não fez nada? Aqui eu mostrei propositalmente para ver como é que a gente faria para resolver esse problema. E qual que é o problema que deu aqui agora? Vou fechar, vou voltar lá para o meu VBA. Repara, duplo clique aqui. O problema aqui que deu, ele é até muito imperceptível. Por quê? O que a gente percebeu ali? Que ele não entendeu que o valor da célula 22, ou seja, esse valor aqui, é igual a esse valor daqui. Por que ele não entendeu? Por um simples motivo. Porque isso daqui é um texto e isso daqui é um número. Ah, Diego, mas como é que você sabe isso? Porque a gente alocou um texto dentro dessa variável. Como assim, Diego, um texto? Lembra que a gente falou que valor NF recebe o caixa NF.velho? Vamos voltar lá para o nosso formulário. Caixa NF é isso daqui. Qual que é a ferramenta que a gente usou para criar essa caixa NF? A gente usou essa ferramentazinha daqui, caixa de texto. Então, toda informação que eu coloco dentro da minha caixa de texto é um texto. Então, se eu não trato isso daí de alguma forma, ele vai entender como se fosse um texto. Então, repara o que aconteceu. Isso daqui é um texto, eu joguei para cá, isso daqui virou um texto. Eu estou comparando um texto com um número. O VBA não entende como se isso daqui fosse igual. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar isso aqui num número. Qual é a forma mais fácil de eu transformar isso aqui num número? Assim, ó, mais 0. Ele vai pegar esse texto aqui, que na verdade estava escrito o quê? 1, só que de forma de texto, e vai somar 0. Aí sim ele vira um número. Eu somar 0 com ele, eu estou forçando ele virar um número. Tem algumas formas mais precisas de fazer isso, só que a gente não precisa entrar, porque a gente mexeria um pouco com a variável, com os tipos de variáveis, mas a gente não precisa fazer isso daqui. Essa solução aqui funciona e ela é muito fácil de usar. Então, show! Agora que a gente corrigiu isso aqui, vamos voltar lá para o nosso formulário. Vamos colocar aqui, ó, 1 e vamos dar um OK. Ele tem que excluir essa linhazinha 2, ó. Deu um OK, ele excluiu ali a minha linha 02. Perfeito. Agora sumiu aquela linha. Ó, se eu escolher 1 de novo e der um OK, ele vai ter que excluir essa outra linha. Tá vendo aqui, ó? Tem duas notas fiscais 1. Deu um OK, excluiu de novo. Deu um OK, excluiu de novo. Repara que agora a célula que está na linha 2 e na coluna B está com a nota fiscal 2. Se eu der um OK, vai mudar alguma coisa? Não. Ó, deu um OK, não mudou nada. Se eu botar 3, vai mudar alguma coisa? Não. Se eu botar
2, vai mudar alguma coisa? Vai. Agora ele vai excluir, ó. Pum, subiu ali mais uma linha. Então está funcionando a nossa exclusão. Só que qual que é o problema? Ele sempre compara o quê? Essa linha daqui. E eu não quero que ele sempre exclua a primeira linha. Eu quero que ele procure na minha planilha inteira, na minha aba inteira, em um primeiro momento, quantas vezes eu tenho aquela nota fiscal e excluir todas aquelas ocorrências. Então aqui, ó, quando eu colocar NF2, eu quero que ele exclua essa linha e essa linha. Se tiver mais uma, eu quero que ele exclua ela também. Então, ó, vou fechar aqui, vou fechar a planilha e abrir ela de novo para eu ter aquela minha tabela original de novo. Show! Agora a tabela está aqui do jeito que ela estava e a gente já conseguiu construir essa parte de exclusão. Então, recapitulando, a gente pegou o valor que estava na caixa NF, que era um texto, somou com 0, isso daqui virou um número, e colocou dentro da variável valor NF. A gente fez uma comparação. Se o conteúdo da célula que está na linha 2 e na coluna 2, o valor dela foi igual ao valor NF, então seleciona o intervalo que começa na coluna A e termina na coluna H, deleta, ou seja, exclui esse intervalo e joga as células para cima. Então, perfeito. É exatamente isso que a gente quer fazer, só que a gente quer olhar para todas as linhas. Então, ao invés de ele olhar sempre para a linha 2, eu quero que ele veja a linha 2, 3, 4, 5, 6, 7. E se o conteúdo dessas linhas for igual à nota fiscal que a gente colocar, eu quero que ele exclua elas também. Então, é isso que a gente vai ver a partir da próxima aula. Só que eu preferi dividir isso em 3 aulas, porque a gente vai ver, primeiro, como que eu faço essa parte de exclusão e comparar também, para ver se a nota fiscal é a mesma. Depois, eu vou fazer o quê? Vou andar linha por linha de uma única aba. E a terceira etapa é fazer isso para cada uma das abas da minha planilha. E aí vai ficar bem passo a passo e bem fácil de entender. Então, espero que você tenha curtido essa aula de hoje. Vou voltar aqui para o nosso códigozinho que a gente viu nessa aula. Lembra de deixar o seu comentário me dizendo o que você achou dessa aula, o que você está achando da série também. Lembra de curtir, se inscrever no canal. De novo, espero que tenha gostado e te vejo na próxima aula da série.